mais recentemente, né, eu tô muito fã da Teia dos Povos e tal, né, por Terra e Território lá, do Muito mestre bravos mesmo. Wells e tal. Pô, foda, acho sensacional. O Erasto, que é o cara que escreveu ali o livro, ele sempre traz uma reflexão muito foda, que é, olha, a União Soviética durou 70 anos, a Comuna de Paris durou meses, Palmares durou 115 anos. Tudo a mais, essas experiências de longe, fora, não sei o que, menos Palmares. E aí não é para dizer que Palmares é libertário, blá, 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 tal, embora o que a gente saiba, ela se aproxima, né? Os reinos africanos eram diferentes dos reinos europeus, mas a gente sabe muito pouco, né? E a gente acaba sabendo mais de outras experiências. Então, essa parada assim de olhar, né, para as experiências, outras formas de existência, né, não estatais, é o que está me atraindo muito hoje em dia. E aí eu não vou chamar isso de anarquismo, mas pode contribuir, né, para a minha ideia, né, de anarquismo. O Rojava, por exemplo, eles não se identificam com a anarquia, mas as diferenças são tão mínimas com o que seria o anarquismo que dá sim para você usar o Rojava como um exemplo de anarquia, porque o que muda é, por exemplo, o foco da luta deles não é o capitalismo, mas a ação deles acaba sendo contra o capitalismo. Tá, eles não são anarquistas porque eles não estão literalmente falando que o que eles querem é enfrentar o capitalismo, mas eles estão, tá ligado? Então, De tipo, não dá fato, para você né? negar que Tem a uma anarquia coisa é que literalmente aquilo. tem uma coisa que o Amir fala, não dá para pensar que a gente vai ter uma sociedade em que todas as pessoas são anarquistas, tipo, isso não é possível. O que dá para pensar é que a gente cria uma sociedade que na prática funciona e as pessoas vão defender essa sociedade independente de suas ideologias. Então, os curdos, os zapatistas, sei lá, outros territórios que a gente pode citar aí, não precisam ser anarquistas, né? Aí eles desenvolveram uma sociedade que é anti-estatal e automaticamente, por ser anti-estatal, ela é, adivinha só, anticapitalista, né? Porque Estado e capitalismo, né, estão entrelaçados. Então, a mim não precisa dizer que é anarquista e tal, não precisa. Simplesmente, a forma como funciona essa sociedade não é estatal, e não sendo estatal, ela não replica relações capitalistas, me chama, que eu vou falar, entendeu? Inclusive, tem gente que fala assim, mas por que o imperialismo não está boicotando eles, por exemplo? Cara, eu acho que eles sim, os Estados Unidos têm esse grande histórico de mandar armas para a Turquia para combater os curdos, né, de longa data, mas eles não têm uma desculpa de falar que é uma ditadura. Não tem essa desculpa igual ele tem com os outros países. Assim, não, a gente vai boicotar esse local. Por quê? Porque é uma ditadura, mas não tem ditador, não tem governo. Ditadura de quem, tá ligado? E eu acho que rola um corte assim, não ativo, porque desde o Trump lá, os caras retiraram, né? Uma parte do apoio e tal, né? E eles não condenam a Turquia pela Turquia fazer o que a Turquia faz lá, né? Então, acho que o simples fato deles não controlarem, né, a Turquia, para porra, para de matar a galera aí, faz favor, já é um indício, né? Porque ou, outros aliados dos Estados Unidos não passariam pelo que passa a Rojava. Então, né? Com A certeza. acusação de que Rojava é ligada aos americanos e blá blá, não sei se faz tanto sentido hoje, né? A gente E outra, talvez pudesse fazer essa não crítica tem antes dessa agora. nem, tipo assim, relevância na mídia, por exemplo, se algo acontece em Rojava. É, O terremoto atingiu Rojava também. Em nenhum momento é. falou disso na mídia. Esse lugar não existe para mídia. E não é um lugar Os pequeno. únicos dois lugares que eu ouvi falar, assim, que eu acompanho bastante, né? Então, eu acompanho o podcast lá, o Xadrez Verbal, e aí falaram, justamente um dos apresentadores, o Matias, é anarquista, então, né, ele sempre dá um jeito de falar de alguma coisa assim, ligada, né, a Rojava e tal. E no Petit Jornal, que aí não dá para falar que um dos dois caras é anarquista, né, tal. E eles comentaram também, né, em Rojava, mas assim, foi mais falando, quando eles foram falar que atingiu a Síria e tal, aí eles, no meio ali, Mencionaram. falaram, mencionaram. É muito louco. Em outros locais, não se fala nada. Eu ouço muito podcast de notícia, né? Então, aquele café da manhã, da Folha, o assunto, naquela semana vários trataram sobre isso, não sequer citaram, né? Se tem qualquer ação, qualquer coisa que aconteça, principalmente em países de brancos, você vai ver que vai ter uma mídia gigantesca lá. É. Né,
Se acontece uma coisa na Ucrânia, por exemplo, a mídia já está totalmente lá de olho. Agora pode acontecer o que for. Lá com os curdos que, nossa, vai ser muito difícil aparecer. E quando aparecer, que você falou, né? Aconteceu em outros países ainda, e eles mencionam lá no meio, tem os curdos aqui. Sem falar nada a respeito deles. Os curdos, tchau. É muito louco porque, assim, é até difícil a gente conseguir informação. Você tem que seguir determinados perfis e ficar esperto, porque esses perfis têm pouquíssimo alcance. Jamais vou acusar aqui bilionário de extrema-direita, Elano Almiscari, de boicotar páginas de esquerda. Não vou jamais fazer essa bobagem. Mas é estranho, né? Porque eu, por exemplo, eu sigo as páginas, né? Inclusive páginas em inglês falam sobre Rojava e você tem que entrar no perfil lá para ver o tweet, porque no feed nunca aparece. Então eu lembro, deixa eu dar uma olhada, tá lá um monte de tweet novo e aí eu não vi porque não tava no meu feed. Então a informação é foda. E tem pouco material falando a respeito disso, até no YouTube e etc, né? Porque quando Sim. fala de Rojava para alguém, a pessoa pensa que é uma cidadezinha. Eles não imaginam que é um lugar que tem uma área de 50 mil quilômetros. Cabe 2 Israel e meia dentro de Rojava. Não é um lugarzinho de Muito nada. grande, né? E é muito grande, é muita gente, né? É complicado, porque aí os opositores do anarquismo, eles costumam falar que é impossível o anarquismo. E nunca sabem dizer o porquê. Daí cada um tem um motivo diferente. Os ANCAPs, eles só falam que é impossível. Eles falam que é impossível e ponto, acabou. E, por exemplo, outros socialistas costumam falar que não é que é impossível viver em anarquia, mas é impossível você se manter porque vão te atacar de fora. E você não vai conseguir se manter porque não tem Estado, e por ter Estado você vai conseguir se manter por alguma razão. Né? Tipo... Eu acho engraçado. Que assim, a única coisa que muda é que tem um Estado. Todo o resto é igual. Todo o resto, né? Tem pessoas, armas, recursos, mas se não tiver um poder centralizado que diga para cada uma dessas pessoas o que elas devem fazer e elas obedecerem bonitinho, aí não vai funcionar. Tem que ser Exato. desse jeito. Porque eu nunca vi uma boa explicação para isso. Já vi gente falando assim, não, mas porque se tiver uma hierarquização, você consegue fazer uma estratégia militar de maneira que você vai sacrificar pessoas para o ganho militar, por exemplo. E se as pessoas forem horizontalizadas, elas não vão querer se sacrificar. Não sei se isso é real, porque as pessoas indo para a guerra já estão dispostas a se sacrificar. Você está falando de fazer um abate maluco, tá ligado? Tipo assim, vou jogar todo mundo do penhasco aqui, tá ligado? É meio assim, tipo, às vezes a gente fala aqui em casa, assim, tipo, se você saiu de casa, você saiu para gastar. Então, tipo, se você não queria gastar, você não sai de casa. Então, você não queria morrer, você não ia para guerra. Agora, se você foi para guerra, meio que tá implícito que você pode vir a morrer. Tá todo mundo sabendo. E aí a gente volta aquele bagulho, cara, que é impossível. Me explica a máquina Vitina, né? Me explica a Ucrânia livre, né, que enfrentou o exército branco e o vermelho. Como é que funcionava? Me explica a coluna do Ruth, né, a Revolução Espanhola. Não é que não havia uma hierarquia, mas essa não era uma hierarquia como a gente vê em outros exércitos. Então, você vota para o seu sargento, quem vai ser o sargento? Vamos votar aqui, vai ser fulano. Que nós consideramos que fulano é uma boa liderança. E aí os sargentos vão votar e aí, olha, a gente acha que deve fazer isso. Se a gente olha, a gente não dá vai nem para atacar chamar o de canteiro ali. hierarquia, na minha visão, esse negócio. Porque Então, se o povo de baixo pode te arrancar do seu poder, como isso pode ser uma hierarquia? Sabe? então, o cara pode falar assim, não, olha, eu acho que a gente deve dividir aqui em dois e atacar assim. E as pessoas podem falar, pô, eu discordo, eu acho que dá para fazer. Pô, já quebrou completamente o que a gente chama de hierarquia, né? O cara, ele ganha um posto de gerência, ele vai gerenciar o exército. Mas ele não é absoluto igual a uma hierarquia. Que uma hierarquia de um exército, o general sempre está acima do soldado, sempre. Não tem o que os soldados façam, ele sempre está acima dele. Não tem insubordinação, crime total do exército, uma insubordinação. E não há ideia de desobediência, assim, tipo, ela simplesmente não existe ali. Quando a gente vê filme, aqui as pessoas se baseiam muito em filme, né, cara? E aí nos filmes americanos, os soldados, eles são super autônomos. Então, tipo, você vê lá o Resgate do Soldado Ryan, os caras dão a missão para os caras e os caras ficam reclamando da missão. Os caras fazem. Parece, né? Você tem que resgatar o cara e você vai lá, mano. Você vai fazer do jeito que você achar melhor.
Pô, nem fudendo, gente. Não é assim que funcionava. Tipo, você faz, ó, você vai resgatar essa pessoa. Ah, pô, mas eu vou... Cala a boca. Pô, você vai resgatar essa pessoa. Pode ir Treino embora, militar é soldado. isso. Treino militar é uma doutrinação, uma domesticação completa do indivíduo, uma destruição do indivíduo. Você vê isso também em filmes, só que eles ignoram isso. Quando o cara tá no campo de treinamento, que o general tá gritando, e o cara fica paradão lá, assim, olhando. Ele não sei o quê, cara. Agora você vai lavar o chão. O cara já vai, corre lá pro chão. Então, assim, é pra destruir o ego do cara, destruir o indivíduo e transformar num cachorrinho do Estado. Basicamente isso. E aí no filme, não. No filme os caras são heróis, super autônomos. Não, mano. Todo mundo obedecendo a ordem ali, cara. Pode ter um outro evento que o cara vai tomar uma decisão ali, mas há um grande risco dele sempre ser punido. Então, é muito diferente do que quando a gente estuda sobre a máquina vitina, sobre a Revolução Espanhola, no qual havia assembleia, pô. Então, antes de ir pro campo de batalha, os caras vão fazer uma assembleia aqui, pô, o que a gente vai fazer, tá, como a gente vai fazer, não sei o quê. Então, é muito diferente e funciona.